capítulo 5, aqui uma breve reflexão. Marcos capítulo 5, a gente vai ler do versículo 1 ao 20, viu? A palavra do Senhor diz assim: chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muito a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Vamos orar? Deus amado, Pai querido, mais uma vez, nós colocamos diante do Senhor a Tua palavra, pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar ministrando em nome de Jesus, que nossos corações possam estar abertos, ó Deus amado, para a Tua mensagem, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa cumprir os Teus propósitos. Amém. Olha só, a gente fez aqui a leitura em Marcos, no capítulo 5, que vai falar sobre o endemoniado gadareno, né? E vai falar sobre este homem, que era um homem, né, que vivia preso nas mãos do inimigo. Ele morava nos sepulcros, ele se feria com pedra, ele gritava, ninguém conseguia amarrar, né? Ninguém conseguia dominar. Ele era preso com cadeias, mas ele quebrava, né? Ele tornava em pedaços. Ele era preso com grilhões, né? E tornava em migalhas. Ninguém podia amansar esse homem. Era um homem completamente descontrolado. E a palavra, ela vai nos revelar que este homem, ele estava endemoniado, né? Ninguém conseguia controlar aquele homem, ninguém conseguia ali amansar aquele homem. Só que Jesus, ele chega ali no local, né? E Jesus, quando ele chega ali no local, a palavra, ela vai nos falar aqui no versículo 7, né? E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aí vai dizer no versículo 8, né? Porque ele dizia: sai deste homem, espírito
imundo. Então, Jesus, ele chega ali e acontece uma libertação. Jesus liberta aquele homem do poder das trevas. Jesus liberta aquele homem do poder dos demônios, né? E aquele homem, ele é liberto. Mas eu gostaria de chamar a atenção de você, né, para algo que aconteceu aqui. Quando Jesus diz, sai deste homem, espírito imundo, né? E quando pergunta-lhe o nome, ele responde legião, né? Porque são muitos. E vai dizer que eles rogavam, né, para que Jesus não enviasse fora daquela província. E naquele momento, andava ali uma grande manada de porcos, né? E aqueles demônios rogaram dizendo, manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E Jesus permitiu, né? E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000 e afogou-se no mar. Você observa que houve uma libertação, né? Mas também houve aqui um prejuízo. Mais de 2.000 porcos morreram. E a palavra vai dizer no versículo 14, que os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos. Então, eles anunciaram o quê? Eles anunciaram os dois fatos, a libertação do homem e a morte dos porcos. Ou seja, eles anunciaram ali a bênção e anunciaram ali também o prejuízo. E sabe o que me chama a atenção? Que quando os homens, eles anunciam ali o que aconteceu, a palavra do Senhor vai falar no versículo 5, né, que as pessoas foram ali no local e viram o endemoniado, né, o que tiveram a legião assentado, vestido em perfeito juízo e temeram, né? E os que aquilo tinham visto contaram-lhes, né, o que aconteceram aos endemoniados e acerca dos porcos. Então deram aqui as duas notícias, né? E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Eu vou aqui explicar novamente aqui, né, para a gente entender melhor. O que aconteceu aqui, né? Aconteceu uma libertação e também aconteceu aqui um prejuízo, certo? Quando Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, que eles se afogaram ali no mar, a palavra do Senhor, ela vai dizer, né, que os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade, nos campos. Então, eu acredito que eles anunciaram o que estava acontecendo ali. Então, chamou ali a atenção das pessoas. E as pessoas, elas foram ali até o local onde Jesus estava. Então, elas se depararam com o ex-endemoniado, né, já liberto. E viram ele ali, bem vestido, assentado, calmo, em perfeito juízo. Então, temeram. Então, ali, os que tinham visto, né, o que tinha acontecido, eles contaram o que aconteceu, né, com o endemoniado e também o que aconteceu com os porcos, né? Então, após a notícia, a palavra do Senhor fala no versículo 17, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Então, o que me chama a atenção aqui é que, por causa, né, daquele juízo, entre aspas, Jesus foi mandado embora daquele local. Então, é muito interessante que a palavra, ela vai mencionar a vida daquele homem, que era completamente descontrolada. Ninguém conseguia resolver aquele problema. Jesus chega, liberta. E interessante que as pessoas, elas estão com a sua visão praticamente voltada apenas às coisas deste mundo, né? Então, hoje não é diferente, né? Jesus, ele continua operando. Jesus, ele continua abençoando. Jesus, ele continua libertando. Mas muitos de nós estamos com a nossa visão voltada para aquilo que achamos que é perca, né? Para aquilo que achamos que é prejuízo, né? E por causa disso, né, muitos de nós perdemos de fato
o propósito ideal de Cristo, né? Porque ele veio para salvar, ele veio para libertar. Nós que fomos alcançados, nós que fomos libertos, a nossa função é essa também. E muitas vezes nós colocamos a nós diante daquilo que achamos que é juízo e acabamos assim também perdendo o foco, né? Então é muito triste, nós precisamos, né, tomar muito cuidado, nós precisamos ter muita atenção quanto a isso, porque muitas das vezes estamos deixando de viver, né, a bonança de Deus, porque achamos que o que aconteceu ali foi algo ruim, né? Porque, gente, se fosse diferente, as pessoas ali, elas tinham acolhido melhor Jesus. Não, Senhor, continua aqui com a gente, né? Só o Senhor que pode resolver essa situação. Este homem, né, vivia completamente descontrolado. Este homem, ele morava nos sepulcros. Ninguém aqui conseguiu controlar a vida dele. Ninguém aqui conseguiu resolver a vida dele. Pessoas tentaram e não conseguiram. Senhor, mora aqui com a gente. Fica na nossa terra, fica nesse lugar. E não foi isso que aconteceu. A palavra do Senhor fala no versículo 17, que eles começaram a rogar que saísse do seu território. E Jesus saiu, né? Porque Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele não fica aonde a pessoa não quer. Para Jesus ficar na sua vida, você tem que querer. Para Jesus morar na sua terra, você tem que querer. Para Jesus habitar na tua casa, você tem que querer. Se você não quiser, ele não fica. Se você não quiser, ele vai embora. E foi assim que aconteceu. Jesus entrou no barco, né? E apenas quem foi atrás de Cristo, quem? O que era endemoniado. Versículo 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Somente o que foi liberto queria estar com Jesus. Sabe o que nós aprendemos? Aquele que verdadeiramente foi liberto, ele está com Jesus. Aquele que verdadeiramente foi liberto, quer que Jesus fique com ele. Ele quer que Jesus habite na casa. Ele quer que Jesus more na terra. Ele quer estar com Jesus. E ele acompanha Jesus e quer ir com Jesus. E o interessante é que aquele homem, ele não pergunta para Jesus quem é que está com ele, né? Porque nós sabemos que Jesus, ele não andava sozinho. Jesus, ele andava com os discípulos. E aquele homem que foi liberto, quando a palavra fala aqui no versículo 18, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Aquele homem, ele pergunta para Jesus quem anda com ele. Ele não pergunta para onde Jesus vai. Ele não pergunta se tem comida. Ele não pergunta se tem casa. Ele não pergunta nada. Ele só quer ir com Jesus. Porque quem foi liberto, de fato, ele quer andar com Jesus. Ele quer estar com Jesus, né? Só que a palavra vai dizer que Jesus não permitiu, no versículo 19... E disse para ele, vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aquele homem obedeceu. Versículo 20, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Porque aquele que é liberto por Jesus, ele obedece a Jesus. Ele queria ir com Jesus, mas Jesus disse, não, vai para os teus e anuncia, né, como eu tive misericórdia de ti. E aquele homem, então, obedeceu Jesus e saiu e anunciou, né, as boas novas que o Senhor fez ali na sua vida, tá? Então, nós precisamos olhar, né, com a ótica espiritual. Na nossa vida existe o Todo-Poderoso, a presença de Cristo Jesus. E nós não devemos achar, né, que isso ou aquilo foi prejuízo. Não, o Senhor está conosco. Nós precisamos sempre ver o lado positivo, porque Ele é bom. Amém? Espero que essa mensagem tenha de fato falado ao teu coração. Agora a gente vai estar ouvindo Pedro Henrique, Não Há Barreiras, né? Você vai estar ouvindo aqui o nosso programa agora. 15 horas e 20 minutos. Boa tarde para você. Sei que os problemas vão surgir. Sei que provações